Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Lutador para Lutador. Porque aqui o papo é diferente, é de lutador para lutador. Seguinte, antes de começarmos nossa entrevista, batermos um papo aqui com a nossa entrevistada de hoje, eu vou te pedir um favor. Faz o seguinte, faz o Triple C aí, curte, comenta e compartilha. Isso é muito importante para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante. Porque o algoritmo hoje ele é cada vez mais seletivo. E quanto mais você alimenta esse algoritmo, mais ele vai entender que esse conteúdo aqui do Fight Mode TV, de lutador para lutador, é um conteúdo relevante. Então você que é fã do esporte, é fã de luta, vem comigo nessa, me apoie o canal. Muitas coisas bacanas irão acontecer nos próximos meses, programas novos, novos convidados. Já estamos aqui com um perfil diferente aqui de lutador para lutador. Estou tirando aquela bancada, estamos aqui num sofá, numa coisa mais intimista com o atleta, mesmo ele estando remotamente. Então, estamos mudando aqui, melhorando o programa para você que é fã do esporte. Então, vem comigo, porque está começando agora mais um de lutador para lutador. E hoje eu tenho aqui, olha, eu vou falar, hein? A futura campeã peso palha do UFC. Que moral, hein? Eu tô com Vina Jandiroba. Então se liga aí. Fala, Carlão Barreto. Que prazer estar aqui com vocês, né? Com os espectadores também, para bater esse papo. Tudo bem? Pô, tudo ótimo, Viana. Primeiro, gostaria de parabenizar você é, pela ótima performance que você teve na sua última luta. A Yan Xiaonan não viu a cor da bola, como a gente costuma falar no futebol, né? Não viu a cor da bola, você conseguiu ter uma performance dominante, inteligente, que surpreendeu muita gente. Creio que não a você e nem seus treinadores que treinaram de uma forma adequada e assertiva, mas a forma que ela foi dominada, uma lutadora de extrema qualidade, foi realmente uma apresentação sublime sua. Parabéns. Obrigada, Carlão. Então, é verdade, a forma de mostrar o trabalho é estar lutando com as melhores, né? A exemplo da Yan Xiaonan. Então, como você falou, eu surpreendi muita gente. Não a minha equipe, nós sabíamos o que tinha que fazer e sabíamos que era um casamento de luta boa para mim também, né? Então, entrei motivada, entrei confiante. Enfim, eu sabia que eu ia conseguir fluir bem lá se eu estivesse, obviamente, bem emocionalmente, né? Bem tecnicamente, como estava e tudo mais. E a gente conseguiu se apresentar bem e mostrar o trabalho, porque a Ian também é uma grande atleta, né? Então, isso é muito importante, né? Ter uma boa performance sobre um atleta que é renomada, era a primeira do mundo, né? Agora eu subi no ranking e acabei tomando a posição dela, mas eu acho que é isso. À medida que eu vou lutando com as meninas que estão no topo, né, eu vou mostrando a qualidade do meu trabalho também e eu vou vendo também qual nível eu tô, né? Então isso é muito importante. Com certeza, e não se faz uma dança sem um bom parceiro, né? Então é obviamente importante É. ter ali um oponente duro para você expressar a sua melhor forma da arte, né? Porque é uma arte lutar. Vina, vamos dar uma volta aqui no turno do tempo. Eu queria que você falasse para gente como foi a sua mudança de pensamento quando você entrou no UFC. Tá? Eu vou aqui pegar no meio do caminho ali, porque você era uma atleta, tinha sido campeã do Invicta, que é um evento tradicional, né, do MMA feminino, mas o UFC é um outro patamar, né? Outras portas se abrem quando você vira uma lutadora do UFC. Qual foi a sua mudança de chave quando você entrou na maior organização do planeta? Eu acho que ali no primeiro momento, né, entrei pegando já a Carla Esparza, que tinha sido uma ex-campeã, né, ali do peso palha. Então é uma menina já muito experiente e etc. Entrei faltando 20 dias para a luta, mas eu acho que ali eu senti o peso né, tipo assim, eu preciso ser mais profissional. Acho que foi isso que eu pensei após perdi, né, para Carla Esparza. Foi uma luta bem equilibrada, mas perdi.
Então, naquele momento, eu sabia que eu tinha que fazer alguns ajustes, né, profissionalmente falando. Eu acho que foi essa uma das minhas mudanças, né, de pensamento. E no decorrer da carreira também, obviamente, que eu tive outras também, né, outras mudanças. Mas eu acho que ao entrar no UFC foi esse choque, tipo, eu preciso me profissionalizar mais, né? Eu acho que O ponto mais foi importante. essa a lição que ficou. Isso, foi a lição que ficou. Muito bom. E como é que você. O que te motivou a virar lutadora profissional? Lutar MMA? Foi algo casual que foi acontecendo? Ou você já treinando jiu-jitsu falou assim: não, eu quero ir para o próximo passo, meu próximo passo é me tornar uma lutadora profissional de MMA? Então, formei faixa preta ali de jiu-jitsu, né? E eu acho que o MMA veio mais como um desafio, assim, a primeiro instante, né? Surgiu como um desafio, porque eu moro, e ainda moro, né, aqui no Nordeste, e aí não tinha muitas lutas para eu fazer e tinha muita dificuldade para estar me deslocando para, enfim, para as competições, né? Embora às vezes a gente conseguia ir. Mas não tínhamos muitos recursos. Então, como a minha motivação sempre foi a competição, eu vi no MMA a possibilidade de me desafiar, né? Não, vou fazer uma coisa nova aqui. Mas logo depois eu vi também que era possível eu viver, entre aspas, né? Tipo assim, pelo menos no MMA ali, né? Na época, né? Eu podia ter, né? Me pagavam para lutar, né? Então, tipo, isso já era já era muito ali, né? Porque dentro do jiu-jitsu eu não recebia, né? Você gasta para ir competição e tudo mais. Então, eu vi uma possibilidade de viver daquilo ali, talvez. Não na minha primeira luta, a primeira luta foi como desafio e tudo mais, mas aí depois, quando eu decidi de fato migrar, né, do MMA pro jiu-jitsu, aí eu tinha um projeto já, né? Já tinha um projeto. Falei, é isso e eu preciso viver disso, né? Já tinha 24 anos, né? Então já precisava desse retorno financeiro, né? Não era só pelo sonho, mas eu precisava de fato arrumar uma forma de viver do esporte, né? E para me manter ali. Então foi isso. Na minha primeira luta não era um projeto, era mais uma aventura, mas depois se tornou um projeto. Você viu que era possível lutar e viver profissionalmente de MMA, né? Você criou você falou um projeto, eu gostei disso. Você se planejou, organizou, eu quero lutar tantas vezes aqui no Brasil, construir uma carreira e depois ir lutar fora do Brasil. Você visualizou isso, você construiu isso, fez uma planilha, pelo menos mental, sobre isso? Então, o que eu fiz? Eu fiz um planejamento, acho que não tão articulado, essa parte ficou com o meu professor, mas quando eu estreiei, Carlão, foi ali em 2013, então Honda estava estreando no UFC, então já era uma semente ali, né, que podíamos chegar até o UFC e tudo mais. E aí o meu professor de MMA, eu acho que foi na minha terceira luta, ele falou, ó, você pode chegar no UFC, né? Então eu vi pelos olhos dele, né? Eu enxerguei pelos olhos dele. Ele falou, você pode chegar no UFC, se a gente trabalhar a tua carreira tudo certinho, você pode chegar. E aí foi que eu falei, não, então vamos fazer isso, né? Tipo, eu vou treinar, como eu treinei no jiu-jitsu, fiz a imersão e etc. Aí mudei de cidade para viver o MMA, né? Viver tudo do MMA. E falei, tudo bem, você cuida da minha carreira. E ele cuidou direitinho, né? Fez todo esse planejamento. Obviamente que nem sempre sai como a gente quer, né? Mas o planejamento era, assim, lutar no Brasil e depois ir pro UFC. Mas acabou que eu fui pro Invicta, né? Depois que eu lutei campeonatos regionais. Fui para o Fight Tonight, né? Que era um evento grande, que foi o de que Bruno Galhaço fez. E aí, depois a gente já estava esperando nesse meio tempo que o UFC chamasse, mas, enfim, não é no nosso tempo. E aí eu fui para o Invicta, aí, né, fui campeã do Invicta e etc. E fui chamada para o UFC nessas condições, né? Mas havia um planejamento de onde a gente queria chegar, entende? Havia esse planejamento, né? Obviamente, de onde nós poderíamos chegar. Então, sim. E legal você falou, você estreou, você olhou ali quando a Honda estava quebrando paradigmas, né? Ela fez o Dana White morder a língua, que ele falou que jamais teria mulher lutando no UFC, e aí a Honda foi lá, né, Sim. sob um projeto dela, e conseguiu entrar no UFC e quebrar paradigmas. A Honda impactou muito, né, o esporte feminino. A partir dali, você, entre várias lutadoras, começaram a visualizar a possibilidade de viver do MMA. Além desse impacto natural que ela trouxe, porque ela teve muito sucesso na carreira dela,
você sentiu que a Ronda Rousey trouxe outros tipos de influência para o MMA feminino ou para você, pessoalmente, em termos de postura de mídia, tudo isso? Eu acho que sim, né? Tem muito impacto, na verdade, né? Eu acho que disso, da representatividade mesmo, você fala, não, a gente pode chegar lá, né? E tudo mais, já tem uma categoria ali. E eu acho que sim, também, em termos de mídia, né? Eu acho que sim, de forma geral, a gente percebe que existe toda a questão, né, do talento e etc., mas que é entretenimento, né? Então tem muitas outras questões ali também que acontecem dentro do MMA, né? E eu acho que a Honda trouxe muito isso também. Eu acho que sim, com certeza. Bacana. E você fez como falou, era um projeto que você olhou pela lente do seu treinador e você seguiu esse projeto, né? E acabou conseguindo lutar internacionalmente. E logo depois houve oportunidade contra Carlos Esparza no UFC. Quais foram as maiores dificuldades que você teve nessa trajetória? Porque mais que nós planejemos, né, a nossa vida, né, e acho que é correto planejar, você falou uma coisa, nunca não é do nosso tempo, né? O tempo de Deus é que dita as regras, mas a gente tem que planejar. Então, no meio do Bom. planejamento, quais foram os maiores desafios que você teve? Assim? Então, eu acho que é algo que acontece muito, né, com a maioria dos lutadores, pelo menos brasileiros, né, que é a realidade da gente, então posso falar, que eu acho que a falta de recurso material mesmo é muito difícil, né, então para a gente se manter ali, até você conseguir viver do esporte é algo que é penoso, né, eu acho que esse é o principal desafio, foi o principal desafio, e eu acho também, Carlão, que me manter motivada, entende? Tipo, eu acho que me manter motivada. Porque é isso, né? Eu fiz 13 lutas antes de entrar no UFC. E a gente ficava naquela expectativa, não, agora, tipo, e vendo outras pessoas sendo contratadas também, e obviamente cada um tem seu tempo. Então, separar isso e ter paciência, sabe? Ter paciência, me manter motivado, me manter acreditando, me manter treinando. Eu acho que esse foi um desafio pessoal também, assim, sabe? Pra mim, tipo, continuar acreditando, né? Continuar tendo fé, mesmo quando. É isso, quando aparentemente, né, as coisas parecem é, que não estão se movimentando. Então, eu acho que esse também foi um desafio, para além dos recursos e tudo mais, né? Eu acho que esse foi um desafio pessoal. Esse desafio talvez seja o mais difícil, né, Viana? Se manter motivado, focado, É, mesmo quando não há luz no fim do túnel. eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que eu acho que é isso, você manter o seu espírito, né? é, Estável no meio disso tudo, né? Eu acho que é algo que é difícil. Mas é isso, né? Só os momentos difíceis e tudo mais é que nos dão também é, competência, né, para isso, né? Então a gente precisa ser moldado e a gente só é moldado na medida que a gente vai enfrentando as coisas, né? Então a gente vai reforçando o nosso espírito, vai reforçando, né? Eu acho que a gente vai esticando um pouco, entende, Carlão? Tipo, a nossa resiliência estica e tudo mais, na medida que a gente vai enfrentando, né? As coisas, na medida que a gente vai vivendo. É, ser um lutador profissional é uma pressão grande, né? Porque a luta, por mais que hoje os holofotes estejam para ela, por causa do UFC, hoje o lutador ele é reconhecido e tal. Antigamente as pessoas olhavam, lutador, você não trabalha não? Alguém já te perguntou isso? Qual é o seu trabalho? Eu sou lutador profissional, qual é o teu trabalho? E você trabalha com o quê? Eu É, acho que todo lutador já viu isso, né? Mas e você vive de quê, né? E você vive de quê? Todo lutador acho que já ouviu isso, sim, com certeza. Com certeza, com certeza. e, Todos já ouvimos em algum já momento das ouviu em algum nossas vidas. momento, né? Mas então, como é É. que ele dá com essa pressão, Virna, como lutadora do UFC? Você chegou num patamar que poucas chegarão, né? Vamos ser sinceros. Muitas querem, mas poucas chegarão. É uma dura realidade do esporte de combate, não o esporte de combate, esporte de alto rendimento, em que você tem que ter alta performance. Na vida, né? A gente pode buscar qualquer setor da vida, qualquer nicho, a gente sabe disso. Você chegou, como eu costumo usar um termo, no creme de la creme. Chegou ali no topo da pirâmide, né? Você está entre as melhores do mundo. Quando Sim. alguém citar as melhores pesos palhas do mundo, tá lá Virna Jandiroba. E
A pressão, Virna, como é que você lida com essa pressão crescente? Porque, como eu falei, você se tornou lutadora, você ganhou aqui as competições regionais, era uma pressão. As pessoas ficavam ali meio reticentes. Será que vai? Será que não vai? Aí você vai para um evento internacional como o Invicta, vira campeã do Invicta. O nível de pressão aumenta. Aí você estreia no UFC, perde. E aí, como é que foi reconstruir mentalmente e entender esse crescimento não ranqueada para topo do ranking? Como é que você está lidando com isso ou construindo essa blindagem? Então, Carlão, existe uma pressão constante, né? Eu acho que é a gente tentar buscar um conforto dentro do desconforto, porque até dentro do desconforto existe um conforto, entre Sim. aspas, né? Então, acho que é meio que tentar buscar esse equilíbrio, mas que a gente só aprende vivendo, entende? A gente só aprende passando pela pressão. Obviamente que eu passei e passo pela pressão, né? E hoje eu tô no topo da categoria. Obviamente que quando eu entrei no UFC, eu entrei já pensando, tipo, eu quero ser top 5, né? Esse era eu tinha um projeto também, que era ser top 5. Não, eu quero ser top 5. E a minha equipe, para minha equipe, isso era muito claro, era muito evidente, entende? Que eu chegaria lá no top 5 e tudo mais. Mas eu acho que eu não estava madura, acho não, não estava madura, né? O suficiente para estar lá, né? Embora eu pudesse, né? Tivesse, eles enxergassem potencialidade em mim, mas eu não estava madura até para lidar com a própria pressão, até para lidar com as minhas próprias questões, né? Ali emocionais e etc., de merecimento e tudo mais. Então eu passei por muita coisa, né? É, tive derrotas, tive lesão, né? Enfim, desacreditei também de falar, pô, será que eu posso ser campeã, né? Será que alguém que perde pode ser campeã? Mas é entender que apesar de você perder e etc., né? E que acontece, que isso faz parte da vida, né? E a pressão faz parte da vida e aceitar. E que você pode sempre se reconstruir, né? Você sempre pode se reconstruir. Então, eu ainda tenho aprendido, sabe, Carlão, a lidar com essa pressão. Obviamente que agora eu tô tô no topo da categoria, e aí eu vou viver e eu te falo, ó, Carlão, como é lidar com essa pressão e etc. Mas agora, sinceramente, eu cheguei ali no top 5 e eu cheguei um tanto tímida ainda, sabe? Foi isso que eu senti, que quando eu cheguei no top 5 eu cheguei, mas cheguei tímida, e tipo assim, meu Deus, sabe? Mas à medida que eu fui lutando ali com as meninas, eu também fui me consolidando, né? Mentalmente, até falando, não, é aqui mesmo que eu devo estar, esse aqui mesmo no meu lugar, me apropriando, né? E agora eu me sinto muito apropriada mesmo, assim, né? Ali no topo da categoria. Obviamente que agora vem outras pressões, né? Talvez a de uma disputa de título e etc. E aí eu tô vivendo, eu tô tentando me equilibrar entre mais uma luta, porque sempre é mais uma luta, mas é algo grandioso também, entende? Então eu tento achar um equilíbrio entre uma coisa e outra, sabe? Manter os meus pés no chão, mas ao mesmo tempo valorizar muito toda essa construção, entende? Todo esse processo até chegar aqui. E é muito legal o que você falou, né? A construção é diária, né? É um dia por vez, uma experiência por vez. Eu estava lendo, né, sobre experiências e maturidade. E o que é maturidade? Né? Maturidade, às vezes, a gente confunde idade cronológica com maturidade. E não é. Maturidade é você quando você vivencia e aprende em cada estação da vida. E aí você vai vivendo, vai aprendendo e você vai amadurecendo. Na verdade, maturidade é isso. E diante disso, como cada luta serviu para você amadurecer? Derrotas e vitórias. Pô, eu acho que eu sempre busco aprender bastante, sabe? Eu sempre busco entender também o que é que o momento me traz, sabe? O que é que eu preciso melhorar e etc. Eu não sei se tudo tem um sentido na vida, mas eu busco dar, sabe? Eu sempre busco dar um sentido. Então, eu acho que cada luta eu sempre encaro e talvez eu bote muito peso até, eu tenho tentado andar com mais leveza, mas eu boto muito peso nas lutas porque eu vivo muito, né? Eu vivo cada experiência de uma forma muito intensa, sabe? E, e aí eu tento aprender não só na derrota, mas como nas vitórias também, porque sempre tem algo pra gente aprender, né? Que olhar.
para cada luta, sabe? E perceber, tipo, o que é que a vida tá falando comigo nesse momento, né? O que é que eu preciso melhorar? Qual aspecto que eu preciso melhorar? E eu acho que a vida sempre fala, entende? Eu pelo menos escuto. Eu pelo menos escuto que a vida tem me dito, né? Tipo, pô, o que é que eu preciso melhorar nessa luta? O que é que eu preciso. E não é só na luta, né, Carlão? Porque a luta é um recorte, mas sobretudo na vida, né? Então, às vezes você precisa melhorar nas suas relações, porque, né, você não está se expressando direito ali dentro, enfim, porque às vezes você acha que você não merece, né? Porque às vezes você tem conflitos internos, né? Muito muito grandes e enfim. Então eu tento me melhorar enquanto, né, ser humano mesmo, e eu sei que consequentemente eu vou melhorar na luta, entende? Porque eu sou muito disciplinada, eu treino bastante, né, tecnicamente e etc. Então, eu tento me melhorar também nos aspectos ali fora, né? Tento me relacionar bem, né, com os meus e etc. Porque aí eu sei que eu vou chegar lá no dia e vou conseguir me expressar bem, porque eu não tô com amarras, entende? Perfeito. Como é que foi tua infância, Virna? Como é que você teve uma infância mais solta, uma infância mais rígida? Assim, como é que foi a sua infância com a tua família e nessa construção, né? Porque a gente começa a construir a nossa forma de pensar na infância. Então, a minha infância, na verdade, eu nasci isso no interior da Bahia, né? Em Serrinha. E obviamente que a gente tem mais liberdade para brincar na rua, ainda, sobretudo, né? Década de 90, né? Para brincar na rua e etc. Mas minha mãe sempre foi um tanto mais rígida, né? Mas é, enfim, minha mãe era muito mais rígida, porque minha mãe vem da zona rural e etc. Então, minha mãe tem aquela coisa do sertanejo, né, mais rígido e etc., do trabalho, né? Então, ela sempre me passou muitos valores de trabalho, tipo, para você ter as coisas, você precisa trabalhar por aquilo, né? Enfim, as coisas não caem do céu e etc. Meu pai, agora ele é um professor aposentado, mas ele era professor universitário, né? Então, meu pai vem com toda uma bagagem ali também cultural e etc, né? Enfim. E eu vivi uma boa parte ali logo nos primeiros anos, em casa, né? Obviamente que brincava muito na rua, mas muito ali no meu mundo, né? No meu próprio mundo. Isso foi mudando, depois vieram meus irmãos e etc, né? A família foi crescendo, tive irmãos adotivos também, né? Minha tia faleceu e etc. Então, eu acho que foi uma infância assim rica de gente, sabe? Muito rica de gente. Muitas pessoas passaram ali pela minha infância O seu. e tivemos perdas familiares também, né? Que eu acho que marcam também, né? Você quanto criança e Sim, tudo lógico. mais. Mas eu acho que foi uma vida, isso, foi uma infância rica, né? Rica até de experiências também, né? Negativas e positivas, mas foi uma infância rica. E essa influência, assim, você falou, sua mãe era mais rígida, né? Cuidava mais, não deixava você tão solta, então tinha aquela rigidez do trabalho, valorizar o trabalho, valorizar as coisas que tinha. Seu pai é um professor universitário, então era um cara mais ligado às questões intelectuais, estudo e tal. E qual foi você sente hoje, na Virna hoje? Como é que você sente a influência dos dois? O que cada um trouxe para a sua construção? Então, dois mundos muito distintos, né? Mas É, talvez nem tanto assim. Eu acho que é isso que a minha mãe traz muito essa questão dos aspectos mesmo da vida prática, entende? Trabalho, tipo, eu fazer o quê? Trabalhar, entendeu? O que é que tem que fazer? Treinar, por exemplo. Então, eu sou muito boa nisso. O que é que eu tenho que fazer para, né? Eu sei que eu preciso trabalhar para ter as coisas, eu preciso treinar, né? Eu preciso seguir, né? Então, eu acho que eu trouxe muito essa questão da autorresponsabilidade, né? Que eu acho que minha mãe me ensinou bastante. É, das próprias relações também, porque minha mãe sempre foi muito popular, então ela se relaciona muito bem, entende? Ali, com as pessoas e tal, então ela tem essa relação muito fluida. E eu acho que do meu pai, pô, eu acho que eu trago muito, muito fascínio por aprender. Eu sou fascinada por aprender, então eu gosto de estar aprendendo, eu gosto de estar sempre descobrindo alguma coisa de novo, né? E etc. É, e, e- e eu acho que isso, né? Eu acho que todas as possibilidades que o conhecimento nos dá, eu acho que
todo esse universo que o conhecimento pode nos dar, né? De liberdade também, né, Carlão? De liberdade. Eu acho que foi muito. Que é muito que o meu pai me trouxe, né? E me traz de compreender o mundo também, né? De outra forma, né? Não apenas pelo aspecto prático, mas eu acho que é isso. Eu acho que me completa, né? Esses dois mundos me completam muito bem. Muito bacana. E Virna, diz uma coisa, como é que você lida? Vou tentar ser bem claro sobre isso, porque eu tenho um posicionamento que o atleta, né, para buscar alta performance, ele tem que ser egoísta, né? Um egoísmo, digamos assim, saudável. Porque você tem que focar muito em você, né, em aprender, em crescer, como você bem colocou, saber se posicionar e saber que está em evolução constante. Que quanto mais você evolui, mais tem um alvo crescendo nas suas costas. Hoje você tem um alvo grande nas costas. Você é o número 1, né, do mundo, você está prestes a disputar o cinturão e tem muitas meninas que estão te olhando na frente. Eu quero o lugar dela. É saudável porque é competição, mas existe, né? Claro. E como é que você lida com esse egoísmo que o atleta tem que dar? E aí, por que eu falei isso? Porque eu vi que você, não, eu tenho que saber lidar com as pessoas, lidar com os meus, saber ser uma pessoa Sim. sociável, uma pessoa que tem uma cabeça boa e lidar com os meus problemas internos e também saber conviver de uma forma empática com o mundo que eu me relaciono. Para isso, às vezes, a gente tem que ter um contraponto, né? Porque você é meio egoísta como atleta, porque teu trabalho é teu job, você sabe que o teu corpo é tua empresa. E como é que você lida com esse egoísmo saudável? Eu acho que é esse termo mesmo que você fala, tipo, é o egoísmo saudável e para mim é prioridade, entende? O que eu falo muito eu acho que é você estar bem, inclusive com isso. Eu falo assim, não, eu preciso priorizar minha carreira e tá ok. E isso daí para mim é inquestionável, entende? Tipo, nem é uma questão, porque isso eu tenho muita clareza. E o que eu falo muito de lidar bem com as pessoas, com os meus que eu falo, né? Porque muitas vezes, Carlão, como você falou, como foi sua infância, etc., às vezes você tem relações mal resolvidas, por exemplo, entende? E a forma como você se sente internamente. E não quer dizer que você vai estar. Bem com todo mundo e etc., mas estar bem consigo mesmo, até não estando bem com algumas pessoas, entende? Então, acho que é muito isso, né? Eu acho que a minha profissão é algo que você realmente. Foi até algo que eu vi no documentário de Ayrton Senna, e eu acho que é uma verdade, não sei, pode não ser muito é, digerível, né? Mas que fala que não, que a paixão de Senna era, né, era a corrida, né? E eu acho que nós que somos atletas, eu acho que essa é a nossa grande paixão, né? Eu acho que você precisa ser apaixonado por esse negócio, porque entende, se não. Então, nas minhas relações, isso está muito claro, né? Nesse momento, a luta tem sido a minha prioridade, obviamente que as minhas, né, não compromete as minhas relações, mas, enfim, eu lido bem com isso. Eu acho que é isso, são coisas que a gente precisa fazer, né, Carlão? É o preço que se paga também, né? Com E certeza. você tem que estar disposto a pagar o preço. É isso. Virna, você é uma pessoa muito inteligente, a gente percebe que você tem uma clareza de raciocínio muito boa. Isso eu não vou falar que é raro, mas eu vou falar que Uhum. não são todos lutadores ou atletas, de uma forma Sim, geral, que conseguem enxergar o mundo de uma forma muito mais ampla, né? Numa lente mais ampla, né? Eu não estou falando que isso seja bom ou ruim, é uma questão sim. ponto pessoal. Como é que você enxerga hoje o MMA? Não só o UFC, tá? Como é que você enxerga hoje o nosso esporte? E aí eu peço para que você tenha uma lente ampla nessa visão, e no sentido de construção hoje de atletas, do cuidado com os atletas, da visão dos lutadores atuais em relação ao presente e futuro, relacionamento managers, atletas, business envolvendo o ecossistema de luta. Estou sendo um pouco amplo, mas justamente porque eu quero justamente isso de você, porque não é um assunto para qualquer um. Então, eu acho que você tem essa maturidade para Aham. trazer essa visão que eu acho que é muito legal para as pessoas enxergarem
o quanto é complexo esse ecossistema de luta para um atleta, que é o personagem principal. Então, eu acho que o MMA, enfim, a gente teve aquela construção ali toda, né, da defesa de uma modalidade, etc. Tinha toda aquela questão marcial, e, enfim. Mas eu acho que a gente já tem um tempo que está num momento de transição, né, de forma geral. O MMA hoje, tipo, é um esporte, mas é um entretenimento ali junto também. Tem toda uma, né, é isso, tem muito de entretenimento ali dentro do MMA de forma geral. Então, há muitas coisas para você gerenciar para além do aspecto técnico, né, do aspecto habilidade, né? Então, tem várias outros aspectos que você precisa também estar olhando, né? A forma como você se comporta, né? A forma como você vende a luta, né? Enfim. Então, é um mercado, na verdade, né? O MMA hoje ele é um mercado. E eu acho que a gente está num momento de transição, Carlão, porque eu acho que nós temos questionado muito mais treinamentos, por exemplo, né? Velhos métodos de treinamento. Eu acho que relação também, manager, atleta também, manager empresário atleta, né? Eu acho que também é algo que tende a ser é, revolucionado. Eu falo muito aqui no Brasil, né? Porque a gente já vê outros tipos de relação aí fora, nos Estados Unidos, né? E etc. A gente tende a importar muita coisa. Então, acho que a gente está numa fase de transição de questionar, né? Velhos métodos, de questionar velhas relações, né? Eu acho que a gente está nesse momento de talvez de renascimento de MMA, entende? Não sei se para o bem ou para o mal, entende? Mas eu acho que a gente está numa fase de transformação. O Brasil vive um momento muito ímpar no esporte, né? Com muitos talentos, tanto no MMA feminino quanto no masculino. Você acha que isso é fruto de muito trabalho? É o DNA do brasileiro? Como é que você enxerga esse momento, né? Tivemos um momento que não tínhamos tantos talentos, né? Uma entre safra, depois que os grandes nomes se aposentaram ou ficaram mais velhos. Eles tiveram uma entre-safra e agora surgiu aí nos últimos 2 anos um número grande de atletas com potencial para ranking e posteriormente para título. O que você acha desse momento? Você acha que tudo foi uma construção natural, que esse momento de entre-safra faz parte? Como é que você tem enxergado esse momento? Eu atribuo muito ao trabalho, né, Carlão? Eu acho que, obviamente, tem a questão que eu acho que nós usamos muito o esporte como uma ferramenta para ascensão, assim como o futebol e etc. Eu acho que o MMA também tem se transformado nessa ferramenta de ascensão social, né? E enfim, eu acho que é o fruto de muito trabalho, né? Porque o MMA ele é algo relativamente novo, entre aspas, né? Mas eu acho que essa safra de atletas agora, ela é a construção, né? Do que a gente teve lá atrás, né? Enfim, de muitos grandes nomes que a gente já tem. E eu acho que agora o mercado, né? De forma geral, tanto masculino, né, mas quanto feminino também. O mercado feminino tem surgido, né, como o MMA feminino como uma grande possibilidade, né? Então acho que isso também o contexto também ajuda bastante, entende? Para que tenham grandes talentos, para que se tenha incentivo, né, na própria prática, né? Para que se aceite mulheres também, entende? Dentro das próprias academias, etc. Então acho que já vem com uma outra estrutura até de pensamento também, entende? Então, acho que é a construção mesmo, acho que é o fruto de muito de trabalho, de outras e outras que vieram, né, antes da gente, né, enfim, e a gente nós temos dado continuidade aí a esse legado. Você hoje virou meio que uma referência. É, com certeza, na Bahia, vamos falar especificamente de todo o estado da Bahia, você virou uma referência. Pô, é possível. Né? A Bahia já teve grandes atletas, o Romão Nogueira, né? Júnior Cigano, que não é baiano, mas acabou residindo na Bahia. Então, grandes referências.
E aí, como é que você vê no âmbito feminino, né? Amanda Nunes, né, que também saiu daí para o mundo, conquistou o mundo. Como é que você vê hoje, né, você, a Vina Jandiroba, influenciando as meninas? As meninas vão buscar treino na academia lá com o Velame, pensando, eu quero ser igual a Virna, eu vim aqui por causa da Virna. Isso acontece? Você já influencia diretamente essas meninas? Sim, só fazendo um adendo aqui, que eu não falei da Amanda, e a Amanda, inclusive, quando eu fui pro MMA, né? Quando eu fui pro MMA, né, era faixa roxa de jiu-jitsu, a Amanda já estava estreando aqui com a Ana Maria Índia, entende? Então, tipo, né, já estava estreando aqui também, e que eu acho que foi aí que nasceu, tipo assim, eu posso me aventurar pelo MMA. Eu acho que antes da Honda, né? Falando assim, de possibilidade de viver, não, foi mais adiante. Mas foi olhando a Amanda, entende? Tipo, a Amanda é um grande nome, né, dentro do MMA, o maior de todos. E, enfim, foi através dela, né, olhando ela, que eu falei, pô, é legal, quero fazer isso também. Então, eu entendo que hoje eu também, né, sou uma referência feminina aqui dentro da Bahia. É muito interessante que aqui na Bahia, Carlão, no UFC, nós somos 4 ou 5 meninas, sabe? É um número nunca antes visto, né? É. Tem eu, tem a Yasmin, tem a Eduarda, ela é sergipana, mas mora aqui, treina com o pessoal do Galpão da Luta, que é aqui em Salvador. É, tem a Ravena, e tem a outra menina que foi contratada agora, 5 meninas. Isso é um número nunca antes visto, e residindo aqui na Bahia, sabe? E etc. Treinando aí. Então, eu acho, treinando aqui, então acho que isso já é fruto do nosso trabalho também, entende? Isso é fruto do nosso trabalho. Estando aqui na Bahia, eu acho que eu acho não, fui a primeira mulher a estrear no UFC. Então, pô, e aí vem várias meninas agora, né? Mais 4 meninas, isso é um número, sabe? Numa cidade como Feira, nós temos 4, né? Uma cidade de 600 mil habitantes, 700 mil habitantes por aí. Mas nós temos 4 meninas do UFC aqui, entende? Então, acho que isso já diz muito, né? Sobre a ascensão e, né? Sobre o quanto a gente também pode influenciar na vida, né, de outras meninas. E vão muitas meninas na academia, né? O número de mulheres também eu percebo que aumentou bastante, né, de que pratica, né, a luta, enfim. Então, é um ambiente também que as meninas começam a se sentir acolhidas, né? Enfim. Então, isso para mim é incrível. Isso daí é maravilhoso. E o treino, assim, no início não tinha muitas meninas, a tinha que treinar com os homens mesmo. Qual era o desafio de treinar com homem? Uhum. Ter mais força, tudo isso. Qual era esse desafio para você? Caramba, apanhei muito, viu? Você é louco. Apanhei muito. Cara, enfim, eu acho que é isso, né? Os homens são mais fortes, né? Do que a gente. Às vezes tem muita questão de ego ali também, Carlão, é difícil. Eu tenho ótimos parceiros de treino hoje, felizmente, né? Que me ajudam bastante. Inclusive, fiz o meu camp agora, a maior parte com o Douglas Puruoso, e o cara é incrível. Mas eu já tive muitos problemas até, né? Por conta de ego e etc. Entende? Então, eu acho que talvez esse seja até o maior desafio, porque às vezes você acha um menino ali, né? Que é do mesmo peso e, enfim, e sabe treinar, né? E tal. Então, não acaba sendo ok. Eu tenho muito exemplo disso por conta aqui, mas. É muito melhor você treinar com mulheres, né? Eu digo que é muito melhor, né? É bom você ter possibilidades, na verdade, para você treinar com mulheres, que é a mesma força, então a gente já pode se soltar mais também, enfim. E pode também ter uma noção real, né? Uma noção mais real, porque quanto mais específico, melhor, né? Então, uma noção mais real da luta. Então, acho que hoje temos muito mais meninas para treinar, né? Muito mais meninas profissionais. Não tenho certeza, mas não sei se nós somos o maior em números, né? Talvez sejamos, ou eu tá equivalente aqui na academia. Então é outro universo, né? É outro mundo, né? Pô, enfim, eu acho que é esse equilíbrio, né? Agora é muito fruto de toda essa construção, né? É bom de ver, né, Carlão? É bom de ver, porque toda essa caminhada e etc, e a gente poder agora, né, tá tendo inclusive condições melhores de treino, né? Condições mais igualitárias de treino, isso é incrível. Você é uma menina que eu percebi na vez que nós nos conhecemos pessoalmente lá no UFC Fight Pass, batemos um papo e tal, que além de saber ouvir,
você sabe escutar, isso é importante pra caramba. É difícil, nem todo mundo sabe, ouve, mas não escuta, não é? Você escuta, e dá para perceber isso claramente. Você busca novos treinos, evoluir, veio pro Demian treinar, buscar evolução, vai treinando, falou que foi no Douglas Purosso treinar também, né? Enfim, busca novos treinos. Você já pensa assim também ir para fora do Brasil, se testar, fazer uma tour, buscar novos treinos, até mesmo para trazer bagagem para a sua equipe, mais conhecimento para dentro do octógono da sua equipe? Sim, com certeza, eu acho que é sempre, pô, o conhecimento, ele é sempre, a gente tem que estar buscando, né, ele o tempo todo, né, senão a gente estagna. Eu treinei, inclusive, lá na Alfa Meio, né, com o Faber, Legal. né, há alguns anos atrás, e é um lugar que eu gosto bastante de treinar também, eu acho que ele tem um jogo ali que eu gosto bastante, né, além do wrestling, do grappling também e tudo mais, acho que ele mistura muito bem. Agora, depois com a luta com a Chayonan, eu vou dar um tempo, mas eu espero retornar lá e tudo mais, e treinar com ele, mas não só com ele, tem o Hugo Wolverine que tá em Miami também, né, e pô, tem uma par de academia e de gente ali, né, em Miami, então eu também penso em, em fazer alguns treinos lá e retornar para o Demian é o mais provável agora, né? Dar uma retomada, já já estar em São Paulo para treinar lá no Deme e etc. Mas com certeza, eu acho que eu aprendi muito sobre método de treino e etc. Viajando, vendo, entende, em outras academias e tal. E aí eu trago também, e o Renatinho, ele é incrível, porque ele me estimula nisso, né? E tem a confiança, tipo, vai buscar mais conhecimento e etc. E é aberto também quando eu chego e falo, ó, eu vi isso aqui, vamos ver se funciona. Ele fala, vamos ver e tal. Então a gente, né, é um cara flexível também. Então acho que, com certeza, eu acho que sim. Isso é muito importante. E você estuda luta, Virna? Você gosta de estudar os oponentes, gosta de estudar métodos de treino, você gosta de estudar? Eu pergunto isso porque tem atletas que não curtem. Ah, não, não, eu prefiro que meu treinador faça tudo e apenas me passe o que eu devo fazer. É uma opção. Mas tem outros atletas que gostam de estudar, gostam de desenhar treinamento, aquele olhar meio de treinador, né? Tem atletas que têm isso. Você é assim? Eu gosto de pensar em novos métodos de treino, ver o que está funcionando, sabe? Eu costumo ver, pô, isso aqui funciona bem, isso daqui não funciona bem. Então eu gosto de pensar novos métodos, isso daí é algo que eu gosto de experimentar também, né? É, E estudo lutadoras, para ser sincera, eu estudo as meninas que eu vou lutar, entende, Carlão? Porque até o próprio fato de estar estudando luta o tempo todo, isso também pode me trazer alguma ansiedade. Mas é quando eu tô com luta marcada com a Yashanan, aí a gente senta e começa a estudar ela, e, enfim, estudar com o olhar de quem vai lutar com ela, obviamente, né? Porque a gente vê as meninas lutando e tal, então a gente tem uma noção. Então é algo que, quando eu tô com luta marcada, a gente para, senta, olha, né? Traça a estratégia, né? Tem toda uma estratégia que é traçada ali para ela. Costumo olhar o comportamento também, enfim, sentir, né? Da atleta. Mas gosto muito de pensar em novos métodos de treino, sabe? Isso daí eu gosto. Gosto de ver o que funciona, pô, o que é que a galera tá fazendo ali, aquilo funciona, aquilo não funciona, né? O que é que a gente pode melhorar, né? O que é que eu posso trazer de novo para esse camp, entende o que é que tá funcionando, o que não tá. Então, eu sou muito aberta a isso, sim. A sua luta contra a Yan Xiaonan, né, foi como eu falei, na abertura aqui do nosso bate-papo, foi realmente uma apresentação sublime. O que você, depois dessa luta, você assistiu a luta? Depois você assistiu? Assistir, Então, o que você, assistir. dentro de tudo que você aplicou no octógono naquele dia, o que você acha que pode melhorar ali no teu jogo, dentro daquilo que você mostrou? Eu acho que eu acho que eu preciso, na verdade, melhorar alguns ajustes, né? Ali de posição. Eu vi que em alguns momentos eu podia melhorar, por exemplo, a pegada nas costas, eu vi que não estava nivelada ali com ela, enfim. Obviamente que tem toda a, a disputa ali, o calor, né, do negócio e Não, tudo não. mais, mas eu acho que é um aspecto que eu posso melhorar. E sair também um pouco antes nas posições. Eu acho que eu acho duas vezes ali, eu saí
faltando pouco tempo. Acho que se faltasse um pouco mais de 10 segundos, não sei, sabe? Se tivesse 40 segundos ali, eu podia ter finalizado. Então, acho que essa saída também, né? Talvez não ser tão conservadora nesse aspecto, acho que é algo também que eu posso melhorar bastante. E tem outras coisas também que eu preciso melhorar, não falando exatamente dessa luta, né? Mas que eu preciso é, melhorar, que eu posso misturar melhor, enfim, etc. Mas eu acho que esses pontos são pontos que eu preciso melhorar, né? Ajustar, enfim. Eu acho que é isso. Antes, quando você não está em luta, você está agora, como agora, né? Numa fase mais tranquila ali, relaxando. O que você faz? Quais são os seus hobbies? O que você foge um pouquinho da luta? Eu estou pegando esse gancho porque você falou da ansiedade, né? Você fica ali, não, vou ficar vendo muita luta, eu vou Aham. ficar ansiosa. Então, o que você faz para fugir um pouco desse ambiente de MMA? Se é possível isso, né? Pois é, o que eu faço, eu tento assistir filme, né? Eu gosto de assistir. Eu gosto de ler também, Carlão. Quando eu tô assim muito, agora eu tô ainda excitada, né? Tô baixando a poeira para voltar a fazer leituras e etc. Eu gosto de temas diversos, a psicanálise é algo que eu gosto muito, né? De assistir, de ler. Por exemplo, até na própria Semana da Luta, eu vou para ver um assunto diverso, sabe? Um assunto que não tem nada a ver com a luta. Então, eu gosto de ir lá não tem nada a ver aparentemente, né? Mas enfim. Tem tudo a Então, ver. eu gosto de ver outras questões, né? Aí eu gosto também de jogos de tabuleiro, eu gosto pra caramba, então às vezes eu brinco. Mas é difícil sair desse modo lutadora, viu? É algo que eu e meu psicólogo, a gente tem trabalhado muito. Não, você precisa de um hobby, etc. Mas é difícil, porque. E é viciante também, né, Carlão? A verdade é que o negócio é viciante, é difícil a gente sair disso. Mas aí eu busco, escuto bastante música também, é algo que Qual o tá estilo sempre que você me mais gosta? acompanhando. Cara, eu sou bem eclética, sabe? Sou bem eclética, então eu gosto de. Mas gosto bastante de MPB, samba, gosto pra caramba também. Gosto de um rockzinho, né? Tem um rockzinho leve, leve assim que eu curto, né? Pop rock. Então, eu acho que é isso, são essas coisas Distrai um que, pouco que eu você, né? faço, né? Me distrai, me distrai. Virna, quando você está assim, nesse momento relaxado, você gosta de viajar? Não? Você prefere ficar em casa, mais reclusa? Eu gosto quando você vem de momentos de muitas viagens, por exemplo, né? Pô, veio do camp e tal e tudo mais, eu gosto de ficar um pouquinho em casa, porque isso também me bota mais na minha rotina um pouquinho, aí eu me sinto melhor, mais aterrada, mais segura. É, Então, quando eu venho de um longo período de viagem, eu gosto de ficar em casa um pouco, né? Para depois eu viajar novamente, né? E uma coisa que eu gosto bastante, sabe o que é, Carlos? O que me faz esquecer que eu sou atleta e O tudo quê? mais, é estar com a minha família. Ah, Tipo, que estar com a minha bacana. família, porque sabe, tipo, eles não me tratam como a Virna atleta, isso é incrível, sabe? Tem algum Então apelido? isso Tem é algum muito bom, eu apelido? esqueço. Tem algum apelido que eles chamam Não, você? não tem não. É Não, não só tem apelido Vir, não, não tem apelido não. a É Virna, é minha uma Virna, Virninha. e aquela comidinha gostosa, É, mamãe, aquele afago, né? é. E qual o É tempo? muito bom, é muito interessante. Isso é bom demais, isso é bom demais. Isso para é tua energia, né? Recarregar as baterias. Isso, exatamente. Com os meus amigos, tipo, porque aí some a Virna lutadora, entende? É só a Virna, né? É só a Virna ali, né? Humana e tudo mais, então some. E aí eu esqueço também, esqueço que eu sou lutadora e etc. Legal. Virna, quanto tempo você dá entre uma luta e outra para voltar ao camp? Assim, tipo, porque tem atletas, né, que, não, em uma semana eu estou recuperado, assim, caso obviamente não tenha nenhuma lesão, para relaxar uma semana e voltar a treinar para uma possível próxima luta. Tem outros que ficam mais relaxados, tal, e só voltam para o camp quando o telefone vermelho toca, chamando para uma luta ali. E outros não, são mais workaholic, não param quase nunca, que é um perigo, inclusive, pode ter um overtraining. Como é que você se enquadra nisso, encaixa? Você tem um período exato, olha, eu me dou 15 dias após uma luta para poder voltar aos treinos, ou não, uma semana, como é que é a Virna? Como é que você enxerga o seu corpo e a sua mente nesse processo?
Isso é muito de como você sai da luta também, né? Agora, por exemplo, eu não saí com lesões, etc, né? Só preciso checar umas coisas, né? Oftalmologicamente falando, mas não saí com lesão e nem nada. Então, eu acabei que fiquei uma semana ali ali em Miami, etc. E aí, essa semana eu já tô voltando a fazer o neuromuscular, né? Devagar, enfim. Porque o nosso corpo sofre bastante, né, Carlão? Então, tem a desidratação, né? Tem, enfim. E aí fica tudo muito mais vulnerável, né? Então eu tento também não voltar orientada, obviamente, pelo meu preparador físico e tudo mais. Aí a gente vai inserindo o trabalho de força ali gradativamente, né? Para ir dando uma blindada no corpo. E aí eu vou voltando, por exemplo, na próxima semana aos treinos de MMA, mas muito mais também com intensidade baixa, né? Eu vou fazendo essa inserção aos poucos, até porque já aconteceu também de eu voltar logo de imediato e de eu me lesionar, né? Então eu já tenho aprendido, na verdade, né, a respeitar o meu corpo também, né, respeitar o descanso. Mas já estou voltando aos pouquinhos, né, a movimentar o corpo, né, enfim. Então fiquei uma semaninha, aí mas a gente vai voltando, só que com um nível, né, muito mais, um nível de intensidade muito mais baixa. E é um momento que eu gosto muito de aprender também, entende? Tipo, porque você não está com aquele compromisso de luta e etc. Então, por isso eu também, por uma questão de segurança, porque se eu esperar uma ligação, entende? Não, esperar uma ligação para eu começar a treinar, eu já não vou me sentir segura né, para estar no camp, etc. Então, eu gosto de estar me preparando antes. E porque esse tempo sem luta, ele eu acho que é maravilhoso, porque você não está sob aquela pressão e etc. Então, é muito bom para a gente aprender, construir coisas novas, né? Desconstruir algumas coisas, se der tempo de desconstruir, construir. Então, acho que é um momento, um hiato assim, muito bom, sabe? Eu gosto desse momento de aprendizado e tudo mais, desse momento de voltar, né, aos treinos. É, como é que o seu treino é composto? Você treina, como é que é? Sua carga horária de treino, quando você está nessa fase de retorno às atividades, no meio da atividade e aí no final? Como é que se divide, né? Você e sua equipe dividem a sua carga de treinos? No camp, né? Então, eu acho que o que mais muda é exatamente isso que você falou, é a carga, né? Porque às vezes, ok, eu vou fazer 2 treinos no dia, mas a carga, a intensidade dos 2 treinos é uma carga baixa, entende? Não é uma intensidade alta. Obviamente que quando você entra no camp, né? Ok, tô treinando aqui agora, e me ligam e tá vindo, você vai lutar daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Aí a gente aumenta a intensidade do treino, né? Dos treinos de forma geral, já faz específico, né? Muito mais específico para uma lutadora em específico ali. Então, eu acho que o que muda, Carlão, é muito a intensidade, mais do que a quantidade de vezes que você treine. Eu acho que a variável é a intensidade, sabe? É a intensidade que a gente coloca. Você treina de kimono ainda? Treina jiu-jitsu? Às vezes sim, treino. Nessa fase que eu tô voltando e tudo mais, que eu tipo, eu tô retomando, aí eu gosto de colocar o kimono, me sinto voltando pra casa. Eu gosto de botar o kimoninho. Tem saudade? Tenho. Agora o UFC está investindo no jiu-jitsu, né? O Dana White falou que, inclusive, vai investir muito dinheiro no grappling, no jiu-jitsu. E o Invitational, geralmente, tem atletas do UFC lutando. Você tem vontade de lutar o Invitational? Ah, eu tenho sim, eu acho que numa circunstância, né, que não atrapalhe, porque óbvio que hoje o meu foco principal é o MMA, eu acho que sim, eu acho que sim. Até uma possibilidade depois também, quando eu me aposentar, pô, de lutar jiu-jitsu, né? É a minha paixão, né? Eu tenho uma paixão pelo jiu-jitsu, então tenho vontade sim. Virna, eu particularmente divido 3 fases mais desafiadoras para os atletas. A fase final do camp, porque envolve a proximidade da luta, o corte de peso, né, que é desafiador, os últimos quilinhos, né, são desafiadores. Você tem que estar treinando, perdendo peso, né? Você diminui a quantidade de comida, mas você mantém um padrão energético de treino alto. Essa é uma fase. A segunda fase que eu encaro é a semana pré-luta, que você tem, além de focar no seu treinamento, no seu adversário, na perda de peso, você tem que focar também nos afazeres, né, como um atleta, entrevistas, enfim, fotos, encaradas,
cerimônias específicas para valorizar e vender a luta. E o último para mim, na minha época, pelo menos como atleta, do que eu me lembro, daquele longo tempo que eu fiz, ou longínquo tempo, melhor colocando, era o vestiário. O vestiário, para mim, era torturante. Tudo, para mim, era bom. Tudo. A chegada da luta, para mim, era muito legal, porque, finalmente, eu ia parar de treinar para poder lutar. É verdade. A chegada no local do evento, para mim era ótimo, que eu já me ambientando no local, ia ver meu oponente olho no olho, que antes eu colocava a foto dele na geladeira, né? Para criar aquela fome de lutar com aquele cidadão. Cara, mas para mim, mentalmente, eu mais tinha que exorcizar os meus fantasmas era no vestiário. E para vir na Jandiroba, qual é dessas fases a mais desafiadora? Cara, você falou várias fases aí que eu me reconheci, né, em todas elas, os desafios de cada uma delas, né. Eu acho que tem essa fase que eu acho que é isso mesmo ali quando tá, chegando perto da luta aí que você tá cansado às vezes do camp e você fala: "Meu Deus, chega logo", né, então tem essa fase que fala: "Quero que chegue logo que eu já vou lutar". A do corte de peso, pô, nem fala, né, aquela semana ali. Eu acho que nesse camp, pelo menos, eu acho que a do corte de peso foi, embora não tenha essa dificuldade assim de perder peso, mas é uma restrição, né? Eu acho que. E foi algo que mudou, Carlão, porque eu ficava assim, querendo adiar a luta, entende? Tipo, eu queria adiar, e agora eu queria lutar logo, eu falei, eu quero lutar. Então a fase do corte de peso eu acho que foi a mais chatinha, assim, né? Mas, pô, a do vestuário é difícil, porque de fato ali você tá ali, né? E começam a vir os fantasmas e etc. Não é fácil também, tipo, é agora, né? No instante, né? É difícil. Eu vou falar desse camp, eu vou falar desse camp. Esse camp eu acho que foi o corte de peso, Desafiador. foi o mais chato, né? Foi o mais chatinho. E se manter sorrindo para as câmeras, né? Dando entrevista. Dando entrevista, é verdade. Porque quando chega no domingo, né? Que dá aquele domingo, que fala, pô, dá aquele corte do carbo e tudo mais, né? Que você sente um pouco. Eu acho que essa foi a pior fase. Agora você tem que estar focada, obviamente, já começando a focar, pelo menos mentalmente focada, mas ainda não entrou em camp para uma disputa de cinturão, né? O sonho dourado chegando mais próximo. Como controlar a ansiedade? Como controlar a ansiedade? É isso. Eu não tô ansiosa ainda, não. Eu ainda não tô ansiosa, eu acho que porque eu também tô curtindo muito, assim, ainda tô na fase que você tá curtindo a tua vitória, que eu acho que é importante, né? Porque aí depois começa um camp e é maravilhoso, mas é sacrificante também pra caramba, né? Aí vem a pressão, vem tudo. Então eu tenho tentado, ok, ainda tô me permitindo aproveitar a vitória, sabe? Aproveitar com ter prazer mesmo, né, na coisa, porque eu acho que é isso também que nos motiva e lhe ajuda ali nos momentos difíceis do camp, né? É você, né, lembrar dos momentos bons e etc. Então não tô me sentindo ansiosa ainda, sabe? Ainda não tenho me sentido ansiosa, não. Mas vou ficar. Vou ficar certamente. Mas, pô, eu acho que o que me ajuda bastante na minha ansiedade, Carlão, assim, óbvio que além da minha terapia e tudo mais, é, é quando eu sei que eu tô fazendo tudo certo, entre aspas, para mim, né? Pelo menos para mim, tipo, ok, eu tô treinando o que eu tenho que treinar, tô fazendo a minha parte, entende? Porque é óbvio que o resultado lá, ele pode ser positivo ou negativo, mas eu acho que eu não falhar comigo mesma é muito importante. Então, se eu tô fazendo tudo o que eu preciso fazer e na luta eu consigo me expressar da forma que eu tenho que me expressar, deixo tudo lá, independente de resultado, entende? Você tá bem. Então, acho que é isso que me ajuda a diminuir a minha ansiedade também. Saber que eu tô fazendo o que eu tenho que ser feito. Perfeito. Você olhando para a campeã, o Erizeng, né? Porque, obviamente, como eu falei anteriormente, quanto mais alto você tá, maior é o alvo atrás de você. Quais os pontos fortes e os fracos que você enxerga nela hoje?
Então, ela é uma campeã consistente, né? Ela é consistente e eu acho que consistente também mentalmente, porque ela já defendeu ali também, né? O cinturão muito mais de uma vez, etc. Então, acho que ela tá numa boa fase também, entende? Tipo assim, né? É, consistente mentalmente, consistente tecnicamente, mas obviamente que todo mundo tem suas falhas, né? E eu vejo brechas nela. E o que eu vou buscar, obviamente, não escondo para ninguém que é no jogo de chão ali mesmo, né? Que eu acho que ela, da brecha, ela trocou muita posição ali com a própria Yan Xiaonan na luta delas. Eu vi que elas trocaram bastante posição, né? Embora ela tenha controlado a Yan Xiaonan bem, mas elas trocaram posição ali dentro do jiu-jitsu. Enfim, e com a própria Amanda também, né? Ela dominou a Amanda também muito bem, mas é onde eu vejo brecha, eu vejo que falta ajuste ainda, né? Obviamente que falta a todos nós, mas é onde eu vejo que ainda falta, faltam alguns ajustes e que eu posso aproveitar disso, sabe? Eu acho que isso é um caminho que eu posso aproveitar. Essas brechas no ajuste, né? Essas brechas no, de momento também, entende? Eu acho que é esse o caminho, que pode ser um caminho para vencê-la. Perfeito. É, Ô Virna, nessa construção sua como lutadora profissional, ao ponto de você chegar hoje ser a número um do mundo e uma possível campeã da divisão, né? É, como é que você vê o outro lado, o lado dos negócios? A marca Virna Jandiroba, porque é importante a gente pensar nisso, né? Eu vejo que Sim, os homens pensam muito mais nisso do que as mulheres. É algo que eu tenho percebido. Né? Não estou falando de trash talk, em dar entrevista polêmica, não estou falando sobre isso. A marca. Como é que você sim, enxerga é, a Virna Jandiroba, a marca que você é uma empresa? Né? Isso é bom a gente deixar bem claro. Lutador profissional, ainda mais no nível de UFC, vocês são empresas. E como é que você enxerga a marca Vina Gengiroba? Já está pensando em alguma coisa, algum business, alguma marca você está criando um legado. Então, como é que você pensa ou está sim. pensando sobre a construção desse legado? Então, isso é muito importante, né, Carlão? E é um aspecto que eu preciso me profissionalizar mais também, né? É esse aspecto. Inclusive, já tenho discutido, né, com a agência, na verdade, né, de assessoramento e tudo mais, né? Porque é algo que a gente precisa construir. Obviamente que eu já tenho algum faro, né, de por onde a gente pode ir, etc. Eu acho que os brasileiros, de forma geral, têm uma boa identificação comigo, né? Então, acho que isso já é algo bem legal. Eu acho que talvez pelo que há de mais comum, né, de mais simples, então acho que isso conecta as pessoas. Então, eu tenho algum faro nisso, mas é algo que eu preciso, estou me profissionalizando agora, né? Que é algo que precisa ser dado atenção, né? Porque, como eu falei, né? Você fala agora também, existe toda uma questão né, do entretenimento, da venda dessa marca, né? Da construção dessa marca e da venda dessa marca. Então, eu acho que é um momento de aproveitar também, né? Talvez agora numa possível disputa, né? De cinturão e etc. Então, acho que é o momento de aproveitar e fazer essa captação. Você lida bem com os fãs, tanto com as críticas quanto os elogios? Eu acho que de forma geral, sim. Eu acho que é muita pretensão falar que lida bem com o Holly, do super bem com as críticas, né? Mas eu acho que de forma geral eu gerencio bem, sim. Eu acho que sim. De forma geral, acho que eu tô dentro da média. Nota 7, né? Nota 7, um 10 é demais, né? Mas eu gerencio bem. E quando, por exemplo, nós comentaristas, né? Eu vou perguntar isso porque é algo que eu percebo que alguns atletas não lidam bem. Que, por exemplo, quando nós Aham. comentaristas falamos fulano é favorito e fulano é o azarão, ou azarona. Né? Eu sei que muitos atletas não lidam bem com isso porque acham que estão torcendo para fulano ou torcendo para É Beltrano. pessoal, É né? É. pessoal. E quando não, é uma análise de casamento de lutas e por momento. Porque não é só Aham. casar um estilo de luta. Você tem que casar o momento que aqueles atletas estão. Porque por mais que o lutador X seja muito talentoso,
ele pode não estar vivendo um bom momento e pegar alguém que está subindo a ladeira correndo, vivendo um bom momento. E às vezes, quando se encontram, o cara que não é tão talentoso, digamos assim, acaba vencendo, porque existe o casamento de lutas ali. Então, e o termômetro também que as bolsas de aposta, né? Vamos ter que falar delas, Uhum. os odds falam, é muito também do momento ali. O cara, o odd, esse tá invicto, esse já perdeu 3. Aí começa a ter uma temperatura. Isso não expressa a realidade, mas dá uma temperatura. E os analistas olham por isso que eu falei para você. Como é que você lida com isso? Pô, eu me acho favorita, pô, mas o cara tá falando que eu sou azarona. Como é que é isso? Isso eu tento não levar para o lado pessoal, porque não é pessoal, sobretudo isso, né, obviamente, não é pessoal, eu acho que é isso, tem um dado lá, inclusive ali, né, que de alguma forma é estatístico, né, tem dados estatísticos, obviamente que não são determinantes, né, mas existem esses dados, como você está falando, né, que é o momento, etc., a quantidade de vitórias, o casamento de luta, né, de estilo também, mas eu não levo isso pro lado pessoal, entende? Não, eu acho, e é o que eu tenho buscado bastante, Carlão, é não levar as coisas pro lado pessoal, porque senão você, sabe? E porque as coisas não são pessoais, né, de forma geral, ainda mais uma análise de uma luta e etc, né? Não são pessoais. Definitivamente não são. Então é isso, é saber que não é nada pessoal, nada com você, etc, né? Porque senão a pessoa, como diz, né? O cara vai endoidar, vai endoidar porque ele leva tudo pro lado pessoal, né, velho? Não tem como, pô. Não Não tem tem como, como. nada, nem tudo é sobre você, né? É. Você prefere lutar com a torcida gritando contra você ou a favor de você? Como é que é isso? Ou para você, você nem liga, Cara, você são nem. dois Você, momentos, né? é, É. dois Eu já momentos. lutei nas duas circunstâncias, eu Então, acho. Eu eu acho que eu sei já lutei disso, nas por duas isso eu estou perguntando para circunstâncias. você. O que, que você acha? Cara, eu acho que é a favor, claro, eu acho que é a favor. Sim, eu acho que a favor é melhor, mas já lutei também com a galera, vaiano, tá entendendo? E você também tem que sustentar o negócio, sabe? Tipo, nada, entende? Então já lutei nas duas circunstâncias, mas a favor eu acho que é melhor, sim. É outra energia, né? Você tem algum sonho fora do octógono? Não tenho, tô precisando construir, sabia? Tô precisando construir. Tá tão focada Tenho no teu pensado sobre isso. objetivo que não tem, ainda não construiu nada Eu fora, não assim. tenho. Legal. Não, não tenho, Carlão. É, Mas você acha que precisa não construir algo tenho. fora? Acho que sim, eu acho que é uma questão de equilíbrio até também, né? Eu acho que sim. É, olhando assim para o futuro, né? Como é que você, dentro desse mesmo prisma, como é que você, olhando o futuro, fazendo uma viagem aqui no túnel do tempo, se nós pudéssemos olhar o futuro, como é que você se enxerga nos próximos 5 anos? Nos próximos 5 anos, eu acho que já vou ter realizado alguns objetivos, né? Mas eu acho que eu vou estar me aposentando, ou talvez já esteja aposentada nos próximos 5 anos, e enfim. E aí, não sei se com algum projeto, mas né, não sei, e não sei ainda, na verdade, né? É um projeto também, a aposentadoria também é um projeto, né, Carlão? E eu tenho construído esse projeto, né, mentalmente, enfim, vendo possibilidades. Mas acho que eu vou estar e eu espero estar é, muito realizada profissionalmente, porque eu já me sinto muito realizada agora, né? E eu sei que eu tenho coisas para conquistar ainda. Então eu espero que daqui a 5 anos eu esteja realizada profissionalmente. Como é que a Virna Jandiroba lida com dinheiro? O dinheiro para o brasileiro uma, digamos assim, existe todo um estigma em relação ao dinheiro para o brasileiro. É uma crença que nem sempre é positiva, na maioria das vezes é negativa. O cara ganha dinheiro, as pessoas começam a criticá-lo, enfim, não vou entrar nesses pormenores aqui, mas o dinheiro não é muito bem digerido pelo brasileiro. Agora está tendo uma nova geração que está começando a mudar essa forma de pensar. Mas como é que você, como profissional, lida com o dinheiro? Você é gastadora? É, eu, não sou não. Eu sou conservadora, sou bem conservadora, sabe? Porque eu acho que porque eu também vim.
de condições de restrição também, como a maioria de nós, né? Mas cada um lida de uma maneira, né, com isso. Eu sou uma pessoa bem conservadora, não sou de gastar muito, obviamente que vivo bem, né? Com dignidade, né? Enfim, ter uma vida digna e etc. Mas eu sou conservadora, né? Faço investimentos, enfim, a nossa carreira, ela é uma carreira curta, né, Carlão? E curta e imprevisível também, entende? Então, dentro do próprio UFC, por exemplo, eu já passei por duas lesões praticamente seguidas, né? Então, fiquei um ano sem lutar, lutei e me machuquei de novo, mais 8 meses. Então, se eu não tivesse um planejamento, se eu não tivesse uma organização, eu poderia, né, passar por aperto e etc, né? Mas eu sou bem organizada, sou bem tranquila, bem. A galera me pergunta, sabia até nas histórias, a galera me pergunta, você tá fazendo o que com o seu dinheiro? Porque você não mostra e etc, né? Legal. Ou, tipo, tá guardando e tal. Mas é isso, eu levo uma vida digna, mas é isso. Eu penso, é uma coisa que minha mãe sempre falou muito, e quem guarda tem, né? Eu venho de uma família, né, que você precisa se precaver e etc. Então, eu penso muito no meu futuro. Agora eu estou muito envolvida dentro da luta, então você não tem tempo, às vezes, de se planejar, né? E aí eu não gosto de tomar atitudes precipitadas, né? E se planejar assim, né? De tomar, fazer investimentos e etc, né? Financeiramente falando. Então, meu foco agora é, é lutar, né? E aí depois, posteriormente, eu avaliar, né? Quais são os melhores investimentos para fazer e etc, né? Então, eu sou bem conservadora nesse sentido. Bem Isso é tranquila. importante. Agora eu lembrei aqui de um fato importante que ocorreu na última luta, né, que você deu aquele show, foi o falecimento do pai do Velame, né? O pai do Velame faleceu. Ali, como é que foi lidar com isso, né? Você conhecia o pai dele? Conhecia sim. Então, Cara, foi uma surpresa pra gente, né? Pode falar, não, pode desculpa. falar, pode falar. Foi uma surpresa pra gente, né? Porque, enfim, o pai dele era um cara saudável, etc, né? Então foi uma morte de supetão, assim, né? Foi no dia da luta, né? Ele recebeu a notícia ali 5 horas da manhã. E obviamente que ele lidar com a tristeza dele ali, né? E tudo mais. Mas eu acho que o fato dele ter lidado ali com a tristeza dele, né? E etc, fez com que a gente ao redor também, né? Buscasse lidar da melhor forma, né? Até também para apoiá-lo da mesma forma que ele estava me apoiando, entende? Então acho que acaba que vira uma troca ali também, né? A gente tentou não ficar em clima de tristeza, né? Obviamente que ali com muito respeito e tudo mais, mas eu vou te falar, Carlão, você saber, a gente está consciente da morte, eu acho que ela traz até muito mais leveza para as nossas para o nosso dia, assim, sabe? Para o nosso dia a dia. Porque, obviamente, que eu sabia que era uma luta importante, mas ao mesmo tempo, diante da morte, entende? Tipo, diante da morte, uma luta, seja lá o que for, né? Tudo perde muito aquela importância, e Se torna etc., pequeno, sabe? né? É, Se torna pequeno, exatamente. Então. Eu acho que isso, de alguma forma, me fez entrar lá e até me expressar melhor, né? Porque eu não estava pensando, né, se ia ganhar, se não ia ganhar e etc, né? Enfim, só estava pensando em me expressar. Mas um momento difícil, né? Um momento difícil e o que aumentou ainda mais a minha admiração, né, por Renatinho, porque ele foi, sinceramente, no lugar dele, eu acho que eu não teria a mesma condição, talvez, entende? De estar lá e etc, né? Então acho que isso aumentou muito mais a minha admiração por ele. Realmente, ele mostrou uma postura, além de um alto profissionalismo, maturidade impressionante. Ele foi muito maduro É, emocionalmente e muito profissional. Realmente foi um momento ímpar que eu quis perguntar, porque eu sei que pode influenciar, que eu já tive situações, não vivendo pessoalmente, mas ao redor de situações parecidas com essa, e eu vi que a equipe desmoronou. Mas ali eu vi que não, a equipe é, estava cada vez mais sólida, né? Então, isso é um momento de maturidade emocional. isso. Virna, Exatamente. como é que você quer ser lembrada? Cara, eu falei até eu acho que eu quero.
ser lembrada foi algo que eu falei e depois eu mesma fiquei refletindo, mas eu acho que é isso mesmo, né? Onde alguém comum pode chegar mesmo, sabe, Carlão? É, eu quero que as pessoas possam se identificar, entende? Eu quero estar o mais perto, né? Quero o mais perto das pessoas possível, assim, sabe? Para que as pessoas possam se identificar, né? Para que as pessoas vejam que é possível, né? Enfim, eu acho que é esse o legado que eu quero deixar, sabe? Não é como a mais, não como a mais nada, entende? Porque eu acho que eu sou muito comum, realmente, sabe? Alguém que cai, que aprende, que volta e que refaz, sabe? Então eu acho que é isso, uma história comum. Porque que eu, quando eu sofri algumas derrotas dentro do UFC, eu ficava pensando, caramba, eu pensava numa história que eu podia olhar e me inspirar, assim, sabe? Tipo, alguém que já perdeu e que voltou e se refez, etc. E porque eu pensava, será que eu não posso ser campeã então? Porque eu perdi, sabe? E depois eu vi histórias como a de Charles do Bronx, sabe? E eu falei, cara, o cara reinventou a história dele ali, sabe? Foi, né? Teve os momentos dele de altos e baixos, e apesar disso ele foi se reconstruir e foi campeão, né? Obviamente que isso veio surgir depois. Mas ali naquele momento eu buscava histórias assim, né? E eu falava, pô, não tem. Aí eu falei, não, então eu vou construir a minha mesma, né? Então que eu seja também mais uma história dessas, né? Que as pessoas possam olhar e, enfim, e se inspirar, ou, enfim, que sirva, né? De alguma coisa em algum momento. Eu acho que é isso. Se você pudesse me dar agora uma lista dos top 5, dos 5 maiores lutadores ou lutadoras que mais impactaram ou você mais admira, quais são? 5. 5, pô, Demian Maia é demais. É, eu acho que o Mohamed Ali também, Legal. né? Eu acho que o Mohamed Ali, ele, pô, um ser humano, né? De forma geral, porque é isso, tem a questão do ser humano ser até maior do que a do lutador, né? A própria Amanda Leoa, né? Porque é uma história também, né? Que saiu daqui de perto da gente, uma história comum também, sabe? Que eu me inspirei bastante, me inspiro. Eu acho que a Rose Namajunas é alguém também que eu acho que ela é bem real, assim, sabe? Eu acho que ela é bem real e eu gosto também ali do jogo dela. E eu gosto bastante também do Glover. Eu acho que o Glover também tem uma história atípica, então eu gosto bastante dele também. Acho que esses são os 5 lutadores. Bacana, boa escolha. Nós temos um quadro aqui que é o Manopla. Eu vou fazer uma pergunta, você rapidamente responde, né? Aquela velha história, imagina o Velame levantando a manopla, tem que mandar a mão rápido. Não Tá, pode pensar muito, tá? tá, Beleza? Podemos ir? Tá tá, vamos preparada? nessa, bora. Tô, eu Qual o acho. seu treino favorito? É, grappling, de forma geral. E é que você menos gosta? O que eu menos gosto, ai, Muay Thai. Um alimento que você não vive sem? Ovo, ovo. Que nem eu. Como você relaxa após uma luta? Ah, eu tomo uma cerveja, relaxo. Qual a maior inspiração no MMA? Demian Maia. Um sonho que você. Um lugar que você sonha em visitar? China. Ah, China. Disputar o cinturão lá, então. E útil e agradável. Exatamente. Qual a sua música favorita para treinar? Ah, minha música favorita para treinar tem sido aquela Don't Stop Believing. Tem sido essa ultimamente. A importância da sua família na luta. Aí eu acho que a família é a base de tudo, né? É a base. Eu acho que é isso. Primordial. É, Deus, para você, defina. Deus, eu acho que é um espírito iluminado. Bacana. Se você pudesse escolher resiliência ou disciplina, o que você escolheria? Disciplina. Um grande objetivo para o futuro.
ser campeã da categoria. Jiu-jitsu ou MMA? Cara, MMA, tem sido MMA. Muito bom, tá ótimo aqui, é uma nova, nosso bate-bola, tá muito bom. Virna, olhando ali para a lente da verdade, pensando assim em tudo que você passou na sua vida, que você construiu e aonde você está, como você definiria Virna Jandiroba? Eu acho que eu sou uma mulher forte, resiliente e paciente. Eu acho que é isso. Eu tenho muito orgulho do que eu tenho me tornado, na verdade, né? Acho que é isso. Dá um conselho para uma menina que irá assistir o De Lutador para Lutador e que olha assim como você já olhou a Amanda, olhou a Ronda Rousey. Dá um conselho para uma menina que queira virar uma lutadora de MMA. Então, o que eu quero dizer é que é possível, né? Na verdade, é muito possível, que vale a pena, é trabalhoso, né, Carlão? A gente tem que falar, né? É algo que é trabalhoso, que envolve trabalho, que envolve abdicação, mas que é muito possível, sabe? E que tem valido muito a pena, tem valido muito a pena todo o meu esforço, né? Todo o meu trabalho. Eu me sinto recompensada. Então, continue, apenas continue, continue tentando, continue fazendo, né? Continue. Pô, Virna, muito obrigado pelo seu tempo. Tempo é o ativo mais caro e nobre que nós temos, né? O tempo. Não dá para recuperar. Então, você ceder esse tempo para estar com a gente aqui no Fight Mode TV, aqui no De Lutador para Lutador, eu agradeço imensamente por isso. Sei que está no momento de relaxamento na sua casa, então parar para conversar com a gente, isso aí não tem preço. Te agradeço profundamente, desejo muito sucesso para você, que Deus abençoe sua vida, grande e poderosamente. Eu sou seu fã, torço muito por você, você é uma menina inteligente, expansiva, aberta, humilde e merecedora de tudo aquilo que você tem conquistado. E para a gente terminar, finalizar nosso bate-papo, manda uma mensagem para os seus fãs Brasil afora. Pô, primeiro agradecer, né, velho, a torcida e todo mundo, né? Enfim, recebo muito carinho, recebo muita, né, atenção. Então, galera, obrigada, obrigada mesmo. Vocês fazem tudo ser muito mais, né, possível, né? Enfim, deixa o caminho mais florido, né? Então, muito obrigada, continuem torcendo, né? E já já eu vou trazer esse cinturão pro Brasil. Obrigada, obrigada a você também, Carlão. Eu que agradeço estar aqui com você. Enfim, já batemos papo. Sou sua fã, você é louco, muito fã sua. Então, muito obrigada também por abrir espaço, por estar aqui batendo esse papo comigo. Obrigada, obrigada aos espectadores também. Muito obrigada, gente. Falou, Virna. Muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Sucesso. Rumo ao Amém. cinturão. Simbora. Obrigadão, Carlão. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe. É isso, Tchau, gente. tchau. O Amém. nosso programa está ficando por aqui, porque aqui você sabe, é diferente, é de lutador para lutador. Até o próximo, vem comigo, se inscreve no canal, hein? Não dá mole não, valeu!